A luz, ainda indecisa entre a noite e o dia, desenhava sombras longas e fantasmagóricas sobre a zona desmilitarizada. Um véu cinzento, denso e frio, pairava sobre a terra árida e marcada por cicatrizes de trincheiras e postos de observação. No lado sul-coreano, o cheiro de orvalho misturava-se ao odor metálico de graxa e armas recém-limpas. Sentinelas, rostos jovens endurecidos pela disciplina e pela vigilância incessante, moviam-se com uma precisão quase robótica ao longo da cerca de arame farpado. Cada passo calculado, cada olhar um escaneamento minucioso do horizonte. Seus fardas camufladas, quase invisíveis contra o fundo da paisagem, eram um testemunho da fusão do homem com o dever. Do outro lado, as silhuetas espartanas dos postos de guarda norte-coreanos se erguiam como monólitos silenciosos, seus telhados pontiagudos perfurando o céu pálido. O som rítmico das botas sobre a terra batida e o zumbido quase imperceptível dos equipamentos de monitoramento, como se a própria fronteira respirasse, preenchiam o ar, pontuando o silêncio opressor. Essa era a norma, um balé de cautela e desconfiança que se repetia a cada amanhecer, um palco onde a inércia era a única forma de segurança, e a menor brisa podia parecer um presságio. Foi então que o silêncio monótono foi quebrado, não por uma explosão ou um alarme, mas pelo ronco baixo e persistente de motores diesel, que pareciam emergir da própria névoa. Um comboio militar blindado, notavelmente pequeno para a importância de qualquer movimento naquela região. Apenas 3 veículos pesados, de camuflagem escura e sem insígnias ostensivas, rompeu a neblina matinal do lado norte-coreano. A ousadia era palpável. Ao invés de manter a distância estratégica e a segurança das linhas de trás, os veículos avançaram diretamente para a linha de demarcação militar, aproximando-se perigosamente do limite proibido. A terra tremeu levemente sob a passagem dos tanques, um tremor que ressoou mais profundamente nos corações dos soldados. Um calafrio percorreu a espinha dos sentinelas, o primeiro sinal de uma anomalia grave. Os sinais de rádio começaram a pipocar, de sussurros a exclamações de alarme, enquanto a informação, tão improvável quanto perturbadora, começava a ser transmitida. A atmosfera, antes pesada com a rotina, agora estava eletrizada com uma tensão desconhecida, o presságio de que algo grandioso e imprevisível estava prestes a acontecer. Com um chiado de ar comprimido e um clunk metálico que ecoou estranhamente na quietude da fronteira, a porta do veículo principal se abriu. E então, ele emergiu. Não um oficial subordinado, não um general esperado, mas a figura inconfundível de Kim Jong. Seu rosto, antes visto apenas em fotografias e transmissões controladas, estava ali, ao vivo e a cores, contra o cenário sombrio da linha de demarcação. Ele não vestia um uniforme de combate, mas sim seu traje característico, escuro e solene, quase desafiando a gravidade do local. Um sorriso enigmático, quase um resquício de uma piada interna, brincava em seus lábios, contrastando brutalmente com a solenidade e o perigo do ambiente. A ausência de um séquito numeroso, da pompa cerimonial ou de uma guarda pessoal ostensiva, era uma afronta direta a todas as normas de segurança para um líder de seu calibre. Soldados de ambos os lados, antes paralisados pela surpresa, sentiam o pânico crescer em suas gargantas, uma onda de adrenalina fria que lhes arrepiou a pele. Mentes militares treinadas para cada eventualidade agora se viam diante de um cenário para o qual não havia protocolo, uma jogada que derrubava todas as expectativas e ameaçava desestabilizar o frágil equilíbrio que mantinha a Península Coreana à beira do abismo. Com uma lentidão exasperante, que parecia desafiar a própria velocidade da respiração dos observadores, Kim Jong moveu-se. Ele estendeu a mão direita, não em direção a seus próprios soldados, que permaneciam imóveis em seus veículos, aparentemente tão chocados quanto os adversários, mas em direção aos atônitos observadores sul-coreanos, posicionados a poucas dezenas de metros de distância. Não era um gesto de desafio agressivo, mas algo que se assemelhava a um cumprimento, uma saudação. Em sua palma aberta, visível para todos através das lentes de longo alcance dos telescópios e câmeras de segurança, repousava não uma arma imponente ou um símbolo de poder nuclear. Era um pequeno objeto arredondado, de brilho metálico suave,
que refletia a luz ascendente do Sol com uma luminosidade incomum. A distância e o choque mantinham o verdadeiro significado do objeto em segredo, transformando-o em um enigma. Seria uma provocação velada, uma oferta inesperada, um artifício para distrair? A incerteza era um veneno que se espalhava, alimentando o terror silencioso que agora consumia os soldados, uma onda de arrepio que ia da base de suas espinhas até as pontas de seus cabelos. Nos rádios transmissores nos capacetes dos soldados, uma cacofonia irrompeu. Não de vozes claras, mas de murmúrios abafados, ordens conflitantes e o estalar de respirações ansiosas. As vozes dos oficiais, antes firmes e autoritárias, agora falhavam com perplexidade. Ninguém conseguia decifrar o gesto de Kim Jong, nem o significado do objeto. A ausência de um protocolo para uma situação tão bizarra era esmagadora, levando a uma paralisação quase completa nas tomadas de decisão. Em Seul e Pyongyang, generais e ministros foram arrancados de seus leitos, com os rostos amassados de sono e os olhos arregalados de incompreensão. Relatórios fragmentados, imagens distorcidas e perguntas desesperadas ecoavam pelos centros de comando. O caos, antes uma ameaça latente, agora se espalhava como um vírus, corroendo as décadas de disciplina militar e a doutrinação rígida. As linhas de comunicação entre os postos, antes tão eficazes, tornavam-se labirintos de ruído branco e pânico velado, o prelúdio de uma desordem mais profunda que ameaçava engolir todo o sistema. Apesar da confusão generalizada, a tecnologia avançada conseguiu furar a barreira da incerteza. Um zoom preciso de uma câmera de segurança de altíssima resolução, instalada em um bunker subterrâneo do lado sul-coreano, finalmente capturou a imagem clara do objeto, na mão de Kim Jong. Não era uma bomba ou um dispositivo de rastreamento. Era uma pequena caixa de madeira escura e envelhecida, suas superfícies ricamente entalhadas com símbolos ancestrais, reminiscentes de runas ou caracteres arcaicos. E dela, para a surpresa de todos, emanava um suave e quase imperceptível zumbido eletrônico. O som, embora baixo, era captado pelos microfones sensíveis dos equipamentos de vigilância, e seu padrão era peculiar. Não se assemelhava a nenhum tipo de tecnologia militar conhecida. Começou a modular-se em algo que se parecia mais com uma melodia, uma frequência específica que, para alguns ouvidos treinados em acústica militar, trazia uma estranha sensação de alívio, e para outros, uma nova camada de perplexidade e até mesmo um toque de surrealismo. A cada segundo, o mistério se aprofundava. Foi uma faísca tênue e na mente de alguns. Para os soldados mais velhos, aqueles com mais tempo de serviço nas linhas de frente, e até mesmo para alguns oficiais que haviam crescido nas zonas rurais da península, tanto no norte quanto no sul, o som hipnótico do zumbido e a visão da caixa entalhada evocaram uma memória quase esquecida. Não de treinamento militar, mas de contos de fadas sussurrados ao redor de fogueiras ou durante as longas noites de inverno. Era a Caixa da Harmonia, um artefato mitológico que existia apenas nas lendas populares coreanas. Acreditava-se que possuía o poder de acalmar a terra e os corações, dissolvendo discórdias e conflitos através de vibrações místicas. A história era, obviamente, uma superstição infantil, desconsiderada pela ciência e pela lógica militar. Mas a coincidência era, no mínimo, perturbadora. Aqueles que reconheciam a lenda sentiam um arrepio na espinha, um misto de esperança irracional e terror de que a realidade, tão brutalmente lógica, estivesse se curvando à mais antiga das fantasias. Então, Kim Jong realizou o próximo ato. Com um movimento lento e cerimonioso, ele abriu a caixa. Não houve fumaça, nem luzes ofuscantes. Mas o zumbido se intensificou dramaticamente, transformando-se em uma melodia etérea que parecia não apenas ressoar no ar frio da fronteira, mas penetrar nos próprios ossos e mentes dos soldados. Era uma harmonia estranhamente bela, que parecia envolver e silenciar os ruídos internos de ansiedade. Uma calma estranha e quase hipnótica começou a se espalhar pelas linhas de frente. Os rostos tensos, antes contraídos pelo medo e pela confusão, relaxaram visivelmente. Punhos cerrados se abriram, e os corações, antes batendo acelerados em um ritmo de tambor de guerra,
agora pulsavam em um ritmo mais suave e constante.